Sabe quando a gente vê em filmes e séries aquele perito que olha para uma ferida e consegue, sei lá, reconstruir toda a cena do crime? Bom, hoje a gente vai entender como isso funciona de verdade. Vamos mergulhar de cabeça no fascinante mundo da patologia forense, um lugar onde cada lesão, por menor que seja, não é só um machucado, é uma pista crucial, uma página de uma história que só a ciência consegue ler. Então, a grande questão que move qualquer investigação é basicamente esta, né? Como é que os peritos conseguem pegar as evidências, que por si só são silenciosas, e transformar aquilo numa história com começo, meio e fim? Como a verdade de um acontecimento pode ser lida, literalmente, nas marcas deixadas em um corpo? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Ok, para a gente entender como isso funciona na prática, a gente precisa ir lá na base de tudo. O nome do conceito é causalidade médico-legal. E olha, a ideia por trás é até bem simples. Absolutamente toda lesão é causada por algum tipo de energia. Pode pensar nessa energia, seja a força de um soco ou o calor de uma chama, como se fosse a autora do dano. O trabalho do perito, então, é descobrir quem é essa autora e como exatamente ela agindo. E claro, os peritos não fazem isso no achismo. Longe disso. Para conseguir identificar tudo de forma bem sistemática, eles organizaram essas autoras do dano em 7 grandes categorias de energia. É como se fosse um sistema de classificação mesmo, para ajudar a desvendar o quebra-cabeça. E são essas aqui, olha só: mecânica, física, química, físico-química, bioquímica, biodinâmica e mista. Dá pra pensar nisso como o kit de ferramentas essencial do detetive forense, sabe? Cada uma dessas energias deixa um tipo de assinatura bem única e é por aí que a gente vai começar a nossa investigação agora. Bom, vamos começar pela mais comum de todas, e talvez a mais fácil de a gente entender, a energia mecânica. Basicamente, aqui a gente está falando de força física pura, sabe? Algo que muda o estado do corpo de um jeito violento, como um impacto, um soco, um corte. E essa tabela aqui mostra muito bem essa variedade. Pensa só, um instrumento cortante, tipo uma faca, vai deixar uma ferida que a gente chama de incisa, com as bordas bem limpinhas. Agora, um instrumento contundente, tipo um martelo, já causa uma contusão, um hematoma. É como se cada instrumento tivesse uma caligrafia própria na pele, e o perito tem que ser o especialista em ler cada uma delas. Ainda dentro dessa energia mecânica, um dos maiores desafios, sem dúvida, é a análise de ferimentos por arma de fogo. E aqui a pergunta de $1 milhão é: de que distância esse tiro foi disparado? Porque dependendo da resposta, o rumo de toda investigação pode mudar da água para o vinho. E a grande diferença, no fim das contas, se resume a uma coisa: tem ou não tem resíduos do disparo ali na ferida. É simples assim. Um tiro de perto não deixa só o buraco da bala, sabe? Ele deixa um rastro de pólvora, de fuligem. Já o tiro de longe, ele é mais limpo, vamos dizer assim. Ele vai ter só as marcas que o próprio projétil deixou ao passar. Agora, o legal mesmo é olhar os detalhes. Olha só que interessante. A tal da zona de tatuagem são grãozinhos de pólvora que literalmente entram na pele, que nem uma tatuagem de verdade. E o detalhe? Não sai lavando. Já o negro de fumo é a fuligem da combustão, uma sujeirinha que fica mais na superfície. Quando o perito encontra esses dois sinais juntos, pronto, é a assinatura clara de um disparo bem de perto. Tá. E quando não tem nada disso? Bom, aí a gente está falando de um tiro a longa distância. Nesse caso, o que a gente vai ver são só os efeitos do projétil mesmo. Tem a orla de contusão, que é a marca do impacto, do atrito. E tem o halo de enxogo, que é fascinante. Pensa que o projétil está sujo e quando ele entra na pele, ele se limpa nas bordas da ferida. São pistas muito sutis, mas que dizem muita coisa. Beleza, agora vamos mudar de categoria. A gente sai da força mecânica e entra no mundo das energias de ordem física. O que muda aqui? O dano não vem mais de um impacto direto, mas de coisas como alterações de temperatura, eletricidade ou até da pressão atmosférica. Um exemplo clássico disso? Queimadura. É só pensar na progressão. Começa com a vermelhidão, vai para a formação de bolhas, necrose do tecido e chega até a carbonização total. Essa escala toda não serve só para dizer se a lesão foi grave ou não. Para um perito, isso conta uma história inteira sobre a intensidade do calor e quanto tempo a pessoa ficou exposta. Pistas que no incêndio, por exemplo, são absolutamente cruciais. Seguindo em frente, a gente chega nos perigos que nem sempre são óbvios, sabe? Aqueles mais invisíveis. Agora a gente vai dar uma olhada nas energias de ordem química, pensa em venenos, e nas fisicoquímicas, que nos levam para um campo super importante, o da asfixia forense. Asfixia
de um jeito bem direto, é quando a respiração é interrompida, simples. Só que para um perito, o como essa respiração parou é uma das distinções mais críticas que existem. Porque é justamente essa diferença que vai apontar, muitas vezes, direto para a causa da morte. E aqui está o ponto crucial. Olha a diferença clara entre enforcamento e estrangulamento. No enforcamento, a força que age é o peso da própria vítima. Isso cria uma marca no pescoço, o sulco, que é oblíqua, sabe? Ela sobe em direção ao ponto onde a pessoa está suspensa. Já no estrangulamento, a força vem de fora. Aí a marca é horizontal. Essa geometria, essa pequena diferença no ângulo da marca, pode ser exatamente o que separa um caso de suicídio de um homicídio. É impressionante. Bom, então a gente já viu em detalhe as energias mecânica, física e a físico-química. Mas para fechar o quadro completo, a gente precisa passar, mesmo que mais rapidinho, pelas últimas categorias que fazem parte desse verdadeiro arsenal da perícia. E esse sistema de classificação é muito, mas muito completo. Ele cobre até danos que são causados por processos de dentro do corpo. Por exemplo, a energia bioquímica. Ela lida com casos de inanição, quando a falta de comida faz o corpo parar. A biodinâmica explica mortes por falhas gerais do sistema, como um choque circulatório. E a energia mista entra em casos mais complexos, tipo morte por fadiga extrema. Isso só mostra o nível de detalhe que o diagnóstico forense precisa ter. No fim do dia, tudo isso que a gente viu se resume a esta frase aqui. O objetivo de toda essa ciência, de toda essa classificação super detalhada, é um só: fornecer as bases, as provas concretas, para que a justiça consiga determinar o que eles chamam de causa jurídica da morte. No final das contas, a ciência trabalhando para encontrar a verdade. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final, né? A gente viu como cada mínimo detalhe, desde o ângulo de uma marca no pescoço até um grãozinho de pólvora na pele, conta um pedaço da história. A patologia forense mostra um poder incrível da observação científica. Mas a pergunta que fica no ar é: até onde a ciência consegue de fato reconstruir a verdade por completo? Fica aí a reflexão. Valeu por acompanhar a gente até aqui.